Alguém já viu algo que é seco florescer? Aleluia! O bordão, é isso aí, né? O bordão pode ser também a vara de Arão floresce. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Números capítulo 17. Deus, quando Ele quer fazer algo na igreja, aleluia, Ele dá o sinal na hora certa. Eu digo, Senhor, pastor é assim, para quem não sabe, assim como vocês estão se dedicando, vindo aos ensaios, eu, irmão Alérico, nós estudamos, debruçamos, né, irmão Alérico? Para estudar, para chegar aqui e trazer algo para vocês. Para que Deus faça algo nas nossas vidas. Aí eu estava à mente, qual palavra, Senhor? Aí eu entendi isso, me disse o seguinte, não era nenhuma das três. O que ele queria para a igreja hoje era falar a respeito o bordão de Arão que floresceu. Isso é uma palavra muito poderosa, meus irmãos. Aleluia! Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, a guia do seu Santo e bom Espírito. Amém, meus irmãos? O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhes disseram, bordões, cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores, e dava amêndoas, aleluia. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, aleluia. Os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés, torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morra. Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés, eis que vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todos aqueles que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Só até aqui, irmãos. Amém? Vamos compreender o contexto. Aqui se levantou homens. Está no capítulo anterior, o 16. Homens que se rebelaram contra o pastor.
Quem era o pastor aqui? Moisés. Aleluia. E tinha o seu irmão que seria o sacerdote. Mas o pastor era Moisés aqui. Os nomes desses homens eram Corá, Datã e Abirão. Eles fermentaram as tribos. 250 homens foram fermentados. Você sabe o que é ser fermentado, não sabe? Colocaram na mente deles. E disseram para eles, olha, Moisés acha que é só ele, que é só Arão que vão diante da presença de Deus, Deus fala. Glória a Deus. Aleluia. Então eles fermentaram esses homens. E vocês sabem quando um povo, uma igreja, entra-se o fermento, essa igreja ela passa por grande tribulação. No caso, o povo ali, eles passaram por uma grande prova. E o poder de Deus desceu sobre aquele povo ali. Corá, Datã e Abirão, eles pagaram o preço. Mas o povo, depois que Deus fez aquilo que Deus disse, porque Deus honra os seus pastores, aqueles que Deus colocou aqui. Glória a Deus, porque não é nós que se auto-titula estar aqui, é colocado por Deus estar aqui. Eu estou aqui, irmão Alérico está comigo aqui, não é porque nós só quisesse, é porque Deus quis. Então, Moisés e Arão, olha como é a palavra, Moisés e Arão se levantam, um povo aqui, esses três aqui, Corá, Datã e Abirão, e fermenta o povo. Imagina um povo, uma igreja fermentada, o que acontece? Isso tirou a paz de Moisés e Arão. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Arão, irmão de Moisés. E quando Deus tem uma promessa, ninguém pode impedir. Embora muitos foram fermentados por esses três homens aqui, Deus disse para Moisés, é o que nós lemos. Aleluia. Aqui no capítulo 16, versículo 20, vai dizer, os rebeldes são castigados. Quem são esses rebeldes? Todos que se levantam contra nós aqui, ó. Todos. Não é que em nós, e nem nós somos melhores, irmão Alérico, do que vocês que estão aí. Não. Mas é Deus que colocou. Então Deus, ele vela pelo nome dele, por aquele que ele fez. Então esses homens, aleluia, foram castigados e o povo ficou com medo. Por que o povo ficou com medo? Nós lemos aqui no último versículo, quer ver? Eis que vamos morrer, disse o povo. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Por quê? Vou explicar para vocês. Deus levantou Moisés em um tempo difícil. Vocês querem saber, vocês lêem lá, se eu não me engano, Êxodo, está no capítulo 1 e 2, e no capítulo 3, fala desde o nascimento de Moisés até o dia que Deus chama Moisés na sarça ardente. Deus se declara a Moisés, que Moisés seria o homem que libertaria o seu povo que estava no Egito, irmão Jó. Glória a Deus. E esse povo aqui já está a caminho de Canaã. E surgem esses rebeldes aqui. Glória a Deus. E Deus, ele diz para Moisés, vou acabar com isso aí. Senhor, como? O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e receba deles bordões. Quem são os filhos de Israel? Mandou chamar dos filhos de Jacó, aleluia, os 12 filhos de Jacó, eles representam as tribos de Israel. Glória a Deus. E Deus disse a Moisés, chame
cada um deles, os anciãos, que representa cada tribo, que eles tragam, cada um deles, um bordão, uma vara seca, para explicar bem para vocês entenderem, uma vara seca, sequíssima. Cada um porá sobre um nome da tribo de Israel, mas sobre a tribo de Levi, quer dizer, aonde eu tenho uma promessa, colocará o nome de Arão. Todos eles tragam a vara, coloque, aleluia, próximo à arca da aliança. Deixai aí todos eles, voltai para casa, e amanhã eles retornam. Há de ser a vara que florescer. Essa será o que eu tenho escolhido. Deus já tinha escolhido esta família, que é Moisés, Arão, Moisés como pastor, o libertador, resgatador, que resgatou o povo de Israel. Ele é um libertador. Escolheu Arão para ser o sacerdote. Deus tinha escolhido, mas esses três homens que eu li para vocês aqui, Corá, Datã e Abirão, fermentaram o povo, fizeram um inferno perante o povo ali. E Deus disse, eles, aleluia, verão que eu escolhi você, Moisés, como pastor, e Arão como sacerdote. Diga a eles que traga cada uma vara, um bordão, seco, sequíssimo, e deixai aqui, voltai para casa e retornai amanhã pela manhã. E a vara que florescer, essa será a que eu escolhi. Glória a Deus. Olha o que vai dizer no versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado. Imagina aí, uma vara seca brotar, mas só aquela que Deus falou. Eram 12 varas, 12 bordões secas. Sabe o que Deus está dizendo aí? Que Ele vela pela sua palavra. Ele vela pelo aquilo que Ele diz que Ele falou. Ele está honrando Moisés, o pastor, e honrando o seu sacerdote, que seria Arão, seu irmão. Tirou todas as dúvidas. Vocês conseguem imaginar uma vara seca de um dia, de uma noite para o dia, ela florescer? Glória a Deus. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, era onde ele se reunia com Arão, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brutos, glória a Deus, havia produzido flores, e havia dado amêndoas. Vocês podem dar um glória por isso? Uma vara seca, sequíssima, das 12, só da tribo de Levi brotou, porque Deus tinha dito, e Deus vela por aquilo que Ele diz, por aquilo que Ele fala. Deus aqui está honrando o seu pastor Moisés, o qual Ele entregou o rebanho para ele. Glória a Deus. E honrando o sacerdote que é Arão, irmão de Moisés. Irmão e irmã, o recado de Deus para nós nesta noite é para que nós voltamos para casa, deitamos e deixamos as nossas preocupações diante de Deus. Eu, você, nós que aqui estamos, que está na live, nós não podemos fazer coisa alguma, mas Deus pode. Você ouviu aqui uma vara seca, de uma noite para amanhecer o dia, essa vara brota,
Das flores, depois das flores vem as amêndoas. Aleluia! O que você entende nesta noite por essa palavra? Basta confiar, irmã Fabiana. Aleluia, irmão Felipe, irmã Rose, irmão Jó, a irmã Branca, irmão Arlérico, o Buguei, a sua esposa, irmão Elvis, irmão Joelma. É confiar, é entregar nas mãos daquele que tudo pode fazer. Se Deus quiser, Deus arranca um câncer. Da noite até amanhecer o dia, Deus arranca um câncer. Deus troca o rim. Deus faz todas as coisas. Deus cura. É o Deus da transformação aqui, irmão Jó, que está dizendo nessa noite: eu tudo posso fazer na vida daquele que crê, daquele que é temente a Deus. Você está vendo aqui, igreja de Jesus Cristo, era simplesmente, irmã Branca, uma vara seca. Tem horas que nós não sentimos dessa forma? Sim ou não? Tem dias que nós estamos desse jeito. Mas a gente vem aqui e Deus manda a palavra. A gente deita e dorme um dia diferente. O dia de amanhã para você será um dia diferente, irmão e irmã. Que diz Deus nessa noite. Confia. É o Deus, aleluia, que tem o poder. Eram muitas murmurações. Deixe que os murmuradores murmurem. Deixe os murmuradores murmurar. Mas Deus mostrará o seu poder na vida dessa igreja em Presidente Dutra. Porque Deus está aqui nesse lugar. Deus está nas nossas vidas. Ninguém tem o poder de tratar aquilo que Deus tem a fazer na vida desse povo nesse lugar. Diz Deus nessa noite: eu farei, diz Deus, assim como eu fiz esta vara brotar de noite para o dia, criar flores e dar amêndoas. E Deus nessa noite: eu farei, porque eu tenho esse poder. Aleluia. Deus está nesse lugar, meus irmãos. Deus está conosco. Muitas das vezes a nossa vida está dessa forma. E por estarmos assim, aparecem muitos murmuradores. Deus provará que Deus está nas nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esta vara aqui, meus irmãos, prefigura Jesus que viria, irmão Lérico. Assim como essa vara seca, aleluia, da noite para o dia floresceu. Isso aqui está falando também da ressurreição de Jesus, irmão Jó. Saiu para triunfar, irmão Jó, para reinar. Aleluia. E Ele está aqui entre nós, Jesus Cristo. Enterraram Ele, o nosso Jesus. Acharam que tudo tinha acabado. E Ele ressuscita. Com esta vara aqui. Aleluia. Quando Deus está no negócio, meus irmãos. Aleluia, a semente é lançada. Aleluia. E a semente, aleluia, na noite que nós estamos dormindo. Aleluia. Ela começa a brotar, brotar, aleluia, e o dia vem vindo, a terra começa a estourar. Já viu quando a semente, já viu, irmão Elvis, quando aleluia, nascendo, a terra começa a estourar. Aleluia, ali é a vitória, ali é a vitória brotando, aleluia, é Deus dizendo, aleluia. Da semente, se é um pé de milho, um pé de feijão, ele vai crescer. Cresce. Aleluia. Aleluia. E vai dar, brota e vem flores. Já viu o pé de pinha, quando ele brota, na espalda, brota, vem as flores. Vem a colheita. Chegará o dia que nós vamos colher, meus irmãos. Sim. Glória a Deus. Aleluia. E a colheita é certa, meus irmãos.
Sabe por quê? Porque Jesus, ele está aqui no negócio. É a palavra dele que está falando para nós aqui. Glória a Deus. Cauã, coloca esse versículo aí hoje para todos nós ler. Para ficar marcado nos nossos corações nesta noite o poder de Deus. Glória a Deus. Está aí, Cauã? Versículo 8. Glória a Deus. Eu quero que a igreja lê todos juntos. Deixa Cauã colocar. Aí, Moab, né? Vamos? Entrou do testemunho. E eis que ele vi voltar e tinha feito sair. É o Deus que você serve, irmão João. Aleluia. É a palavra dele aí, é a palavra de Deus aí. Está aí a resposta para nós nesta noite aí. Possamos voltar para casa em paz. Chegue na tua casa amanhã. Pega esse versículo a semana inteira e lê esse versículo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar. Glória a Deus. Irmão Alérico, vamos fazer a oração aqui, irmão Alérico. Glória a Deus. Pega esse versículo. Aleluia. 7 dias, meus irmãos. Aleluia. E comece, aleluia, recitar esse versículo aí. Glória a Deus. Aleluia. Então oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, que habita no mais alto dos céus, aqui retornamos a Ti, Senhor, Pai amado, com esta oração de agradecimento, pela essa rica palavra, ó Pai amado, ó Pai bendito, de exortação, Senhor, e de bênção sobre o Teu povo, ó Pai santo e glorioso, Pai bendito, que dar ouvido, Senhor, os Teus conselhos, a Tua palavra rica e santa, Pai. Estamos gratos pelo dia, para aqueles que aqui estão presentes, Senhor, aqueles que não pôde vir, motivo o Senhor sabe, e cremos, Senhor, que mais o Senhor realizará as nossas vidas, graças ao Teu bom e santo Espírito. Pai amado, nos conduz até os nossos lares provisórios, Senhor, nos dá uma boa semana, nos guarda do mal, Senhor, traga felicidade, ó Pai amado, que está no Teu Espírito, está no Teu Filho Jesus em nossos corações. Assim cremos, Senhor, e obedecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que é eterno e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Faz assim com as mãos, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, como vimos nesta noite aqui, Ele vela pela Sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa estar dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.